rebellious ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sends down his pure, sweet love for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, with burning from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. There's a land beyond the river that we call that sweet forever, and we only reach that shore by faith decree. Oh, one by one we'll gain there to dwell with the immortal. When they ring those golden bells for you. Now hum it really down. Don't you hear the bells now ring? Don't you hear the angels? That's when all blends to one. The glory, hallelujah, jubilee in forever, just beyond the shining river. When they ring those golden bells for you and me. Saúdo a preciosa e amada igreja, no santo e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. A Escritura está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, Capítulo 14, versículo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 6. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 130 da harpa cristã 369. Sob as asas de Deus descansando, ainda que à noite confiando estou. Glória a Deus.
Sob as asas de Deus descansando, ainda que é noite confiando estou. Sob as asas me acho abrigado, fui redimido, de Cristo eu sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei, não temerei, sob asas tão poderosas. Sob suas asas refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. E se aflito a Cristo eu venho, perfeito gozo vou nele encontrar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei, não temerei, sob asas tão poderosas. Sob suas asas promessas preciosas, Cristo me livra, me pode guardar, bem protegido nas asas gloriosas. Paz e alegria eu posso achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei, não temerei, sob asas tão poderosas. Glória a Deus por essas asas poderosas. Hino de número 139. Aqui tem vários aqui, mas acho que foi da harpa cristã, 198. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Aleluia! Vamos cantar com alegria. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o inimigo dos milhares para mim.
não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa quem me protegerá, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém, glória a Deus. O escolhido dos milhares para mim, e nós somos a noiva escolhida do Senhor. Glória a Deus. Vamos interceder pelos pedidos de oração. Lembrando do Encontro Nacional de Pastores que se aproxima, lembrando da nação de Israel, a noiva espalhada por toda a terra também, as viagens de nosso pastor Cleomar Borges. Vamos incluir também em oração os nomes que estão no livro, e você que tem algo e quer manifestar com o levantar de suas mãos, vamos nesta hora chegar à presença de Deus com fé. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus de poder e misericórdia, lhe agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em mais este culto, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, em favor da nação de Israel, ó Pai, a nação odiada pelo governo mundial. Pedimos também, ó Pai, as suas mãos em favor da sua noiva, como sempre tem sido, esta noiva odiada pelo sistema religioso. Ó Pai Celestial, oramos pelos pedidos que estão aqui neste livro, por cada pedido que está por trás dessas mãos levantadas. Oramos também pelo Encontro Nacional de Pastores, ó Pai amado, que o Senhor abençoe o coração do pastor Jonas, e que o preparativo seja o Senhor preparando, ó Pai, e cada reunião interna estabelecendo a Tua vontade perfeita, Senhor Jesus. Nós lhe pedimos também, venha falar conosco esta noite, ó Pai, através de Teu servo. Use-o a nosso favor, ó Pai. Viemos ouvir de Ti, estamos certos que ouviremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória, Senhor Jesus. Não esquecendo também das viagens do pastor Cleomar Borges e dos obreiros ao campo, que têm feito uma grande obra missionária, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. É bom estar aqui mais uma vez, né? Estar na casa do Senhor é muito bom.
Nós temos acompanhado esses dias todos, né? Pastor Cleomar, irmão Samuel, irmão Levi, irmão William, os irmãos, né? Pai do irmão William também. Nessa missão, está tudo tão bonito, tão bom, né? Mas é sofrido, né? Estão viajando longe. Mas graças a Deus que nós temos visto o resultado, né? Eles estão... Deus tem dado prosperidade espiritual. E tem sido refletido aqui em nós. Não é verdade? Nós estamos felizes com isso. Eu gostaria de dar continuidade na mensagem, o som é certo. Mas um trecho dela hoje, eu creio que nós seremos abençoados. Nós vamos ler a Escritura, anunciada, né? 1 Coríntios 14, verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Senhor Deus, te damos graças, Pai, mais uma vez, porque a Tua palavra tem chegado até nós, Pai. Nós somos gratos, Pai, e nós precisamos da Tua palavra todo dia, toda hora, Pai. Abençoa nossos corações, Pai. Abençoa cada irmão que está aqui, cada irmão que ouvirá este culto, participará dele, porque esse não é só mais um culto, Pai. Este é o culto mais importante de nossas vidas, Pai. Porque nós ainda temos fôlego para estar aqui, Pai. Nós ainda temos o Senhor ao nosso lado, Pai. E nós temos necessidade de Ti, Pai. Fala conosco hoje mais uma vez, Pai, como se fosse a primeira vez que estivéssemos Te ouvindo, Pai. Nós precisamos muito de Ti, Pai. Tem misericórdia de nossas almas, Pai. Abençoa o nosso coração, Pai. Que nós possamos sair daqui saciados, Pai. Cheios da Tua graça, com graça abundante, Pai, para derramar aos necessitados, Pai. Toma conta deste culto, Pai, pela Tua misericórdia. Nós entregamos esse tempo em Tuas mãos. Amém, Pai. Amém. Vamos ouvir, irmãos. O Evangelho não tem som incerto. Paulo disse, se uma trombeta soar, se um soldado ouvir um toque de corneta, há muitos veteranos aqui esta manhã. Eles sabem o que significa retirada. Eles sabem como soam esses diferentes sinais desta corneta. E se esta corneta não dá um som certo, apenas um monte de barulho, como o soldado saberá como se preparar? Se uma igreja diz faça isto, uma outra igreja diz faça aquilo, e uma igreja diz faça isto, uma outra diz faça aquilo, como pode o cristão saber o que fazer? Um dia uma coisa e uma outra coisa. Porém, eu lhe digo, meu querido irmão, eu lhe direi um lugar onde não há som incerto, é na Bíblia, a palavra eterna de Deus. É o Evangelho, e o Evangelho é o poder e demonstração do Espírito Santo colocado em ação. Sim. Som incerto. Jesus, encontrando-se na terra, ele sabia onde ele estava firmado. Ele sabia quem ele era. Ele disse, eu tenho poder para dar minha vida, eu tenho poder para tomá-la novamente. Nenhuma incerteza com isso. Eu tenho, aleluia, eu agora tenho o poder para dá-la, eu tenho o poder para tomá-la. Sim, Senhor, ninguém me detém. Qualquer homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus sabe onde está firmado, independente do que aconteça, ou quantos digam sim ou não. Ele sabe onde está firmado, não há som incerto, aleluia.
Oh, que coisa! O homem que possui isto, a mulher que possui isto. Oh, que pessoa bem-aventurada é! Não é de se admirar que Davi disse que eles eram bem-aventurados. A pessoa bem-aventurada. Coloque-o na mesa de operação e tome. Tente cortar a bênção dele, você nunca encontra. É um poder escondido. É algo escondido. Oh, porém ele está ali. Cada homem e mulher que chegou a tê-lo sabia que o tinha, nenhuma incerteza sobre ele. Cada homem que nasceu no Espírito de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida, sabe o lugar, a hora, o minuto. Quando a morte mudou para a vida, quando a incredulidade da Bíblia mudou para crer em cada palavra dela. Quando coisas arrogantes, orgulhosas passaram para cristãos humildes, eles sabem quando a morte passou para a vida. Amém. Todo homem que o tinha algo diferente. O mundo sabia disto. Toda mulher que o tinha algo diferente e o mundo sabia disto. O mundo pode vê-lo. Suas ações provam o que você é. Você pode dizer que o tem, porém suas ações falam tão alto que não se pode ouvir sua voz. Sua vida fala o que você é. Sansão, ele era um homem possuído por ele. Agora, muitas pessoas tentam fazer de Sansão um enorme homem de ombros enormes que vai e agarra os portões da cidade e sai intacto. Isso não é nenhum grande mistério para mim, ver um homem fazer isso com ombros desse tamanho. Sansão não era um grande homem. Toda a Escritura declara o ser um nanico, um pequeno homem. E ele era abençoado, porque ele nasceu dessa maneira. Essa é a maneira que você se torna abençoado. É quando você nasce dessa maneira. Não quando algum sacerdote o abençoa ou algum pregador batiza. Porém, quando Deus, pelo Espírito Santo, dá novo nascimento. Então você nasce um filho de Deus. Sansão o tinha em si. Ele não era Sansão. Era o poder escondido dentro dele. Não é alguma palavra mágica. Não é esfregar um pé de coelho detrás de seu ouvido, cuspir numa ferradura de cavalo e lançá-la o que faz a mágica. Não é isso o que faz um homem viver uma vida diferente. Não mais do que unir-se a uma igreja ou colocar seu nome num livro ou ser batizado. O que faz um homem é quando Deus, através do nascimento, dá-lhe o poder escondido, ou abençoa através do Espírito Santo em sua vida, o que o faz o que ele é. Sansão, quando ele foi lá, o leão veio na direção dele. Oh, que coisa! O leão ia atacá-lo. Um nanico de cabelos encaracolados, mais ou menos assim, 7 pequenos cachos efeminados, caídos no ombro dele. E ele era um fraco, ele era um nanico, ele era um anão, como todo homem é sem Deus. Sim, porém, subitamente, quando o leão estava para atacá-lo, o poder escondido surgiu. O Espírito Santo veio sobre ele. E ele agarrou o leão e o matou como se fosse um cordeiro. É aí onde está. O cristão não se vinga. O cristão não discute a respeito. O cristão permanece quieto e esse poder escondido, a bênção do Espírito Santo, se põe a funcionar por ele. Manifesta. Aleluia! Isso... Davi o tinha. Quando ele dançou diante da arca do Senhor, ele o tinha. Ele sabia do que estava falando. Logo, é por essa razão que ele não teve medo de Golias. Não foi a pedra que Davi tinha em sua funda que matou Golias. Não era a funda que ele tinha em sua mão que matou Golias. Não foram as pedras que ele tinha em seu bolso que mataram. Foi o poder escondido, aquela bênção de Deus. Quando Davi abriu mão do que ele tinha, Deus tomou isso e o abençoou com um poder escondido. Logo, não foi Davi, não foi a pedra, não foi a funda. Foi aquela bênção que estava sobre Davi, que matou o inimigo de Davi. Amém. Os filhos hebreus o tinham. Eles tinham coragem. Eles disseram, nosso Deus é capaz de nos libertar da fornalha ardente, porém nunca nos inclinaremos. Não houve incerteza nisso, nenhum som incerto. Não houve som incerto para Davi quando ele disse, vocês querem me dizer que deixarão esse filisteu
incircunciso, ficar ali e desafiar os exércitos do Deus vivo? Disse, eu mesmo lutarei com ele. Amém. Nenhuma incerteza. Davi sabia onde estava firmado. Deus disse, Davi, eu te tirei do aprisco quando tu não eras mais que um menino que tomava conta de ovelha. E eu tornei teu nome grande entre os homens, como grandes homens do mundo. Natanael olhou para ele e disse, faze tudo o que está em teu coração, pois Deus está contigo. Nenhuma incerteza. Eles conheciam a Deus. Eles tinham a experiência. Nenhum som incerto a respeito. Davi disse, eu irei lutar com ele e hoje eu cortarei sua cabeça. Nenhuma incerteza. Não era Davi, era Deus nele. Era aquele poder escondido. Nem um pouquinho de incerteza, tudo positivo, nenhum negativo. Os filhos hebreus disseram, nós não nos inclinaremos aos seus deuses, nós não adoraremos as suas velhas religiões formais. Deus é capaz de nos libertar. Porém, se Ele não o fizer, estamos expostos a morrer. Para a fornalha ardente. E sabe o que aconteceu? Quando eles tomaram Deus em sua palavra e entraram na fornalha ardente, aquele poder escondido surgiu. Amém! Permaneceram todos em volta deles e eles tiveram companheirismo. Um semelhante ao Filho de Deus se achava entre eles, abanando a brisa do calor e tendo companheirismo no meio da maior dificuldade que eles já passaram. E cada homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus, quando a hora chega, toma a decisão e fica do lado de Deus sem nenhuma incerteza. No meio da angústia você terá companheirismo, nenhuma incerteza. Eles lançaram Daniel na cova dos leões, nenhuma incerteza. Ele ficou ali, ele tinha poder escondido. Não um pé de coelho em seu bolso, não um amuleto para usar em seu pescoço. Deixa-me doente com todas essas cruzes e amuletos e tudo mais que tanto protestante como católico usa. Não há virtude nele, não tem problema ter isso. Porém, adorar da maneira que vocês fazem, pendurar em seu carro e pensar que isso o impedirá de ter um acidente, não funcionará. Somente a mão de Deus pode fazer isso. Amém. A serpente de bronze não tinha problema. Não havia condenação na serpente de bronze. Porém, quando começaram a se afastar de Deus e a adorar a serpente, o profeta a despedaçou. Amém. Aí está. Daniel entrou sem nenhuma incerteza. Deus é capaz de me libertar daqueles leões. Porém, o jogaram na fornalha ardente. E eu creio que quando os leões começaram a se aproximar dali, olharam para ele, eis que um ramo de fogo se achava em volta de Daniel. Qualquer animal tem medo de fogo. Você sabe disso. Aqueles leões recuaram. O que foi isso? O poder escondido que estava no coração de Daniel surgiu e revestiu ele todo. É aquele poder escondido, aquela bênção de Deus que estava na vida daquele profeta que o encobriu com um fogo flamejante. Como em Datã, naquele dia, quando Geazi olhou e viu o que estava em volta de Elias. Anjos de fogo, carruagens de fogo. Ali, aquele poder escondido estava em volta de Daniel. Pedro e João, quando eles passaram pelo portão chamado Formosa, o Senhor falou com eles sobre um homem coxo deitado ali. Não houve incerteza. Eles não tinham nenhuma instrução, eles nem mesmo pertenciam a uma igreja, eles não pertenciam a uma denominação, porém não houve nenhuma incerteza sobre a experiência deles. Eles tinham o positivo, eles não tinham dinheiro, eles não tinham a associação, eles não tinham a instrução. Porém, Pedro disse, mas o que tenho, isso te darei. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eles tinham poder escondido. Eles se vestiam como outros homens. Eles andavam na rua, eles comiam como outros homens. Porém, eles tinham uma bênção dentro deles que dava-lhes uma certeza de saber onde estavam firmados. Disse, não tenho nenhuma instrução, não pertenço a nenhuma igreja, não conheço nenhuma teologia, não tenho dinheiro, a única coisa que tenho eu darei a você, se aceitar isto. Ele disse, o que é? Ele disse, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda, nenhuma incerteza.
Não levante e tente e veja se você pode mover o pé. Não levante e tente e veja se melhora. Porém, no nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda agora. Aí está. O som incerto dá o som incerto o que acontecerá. Oh, que coisa! Estevão tinha tanto daquela bênção dentro dele, disse quando estavam apedrejando Estevão. Oh, que coisa! Ele tinha tanto da bênção nele, tanto do poder escondido, que até Estevão se tornou uma outra pessoa. Olhou para cima e viu Jesus que se encontrava à destra de Deus e nunca nem mesmo sentiu um torrão quando lhe atingiu a cabeça. Ora, eu posso ver Estevão ali. Ele se ajoelhou, seus inimigos cuspindo nele e tudo mais, ele jogando o torrão de terra. Ele se levantou e olhou para o céu e ele disse: Pai, não lhes imputes este pecado. Eu os perdoo, Pai. Tanto da bênção do lado de dentro dele. O que aconteceu? Eu lhe digo que então os céus se abriram. Aquele pequeno espírito que estava sobre ele abriu o caminho através das nuvens, através das estrelas, através da névoa, até que ele viu Jesus parado à destra de Deus. Ele disse: Eis que eu vejo os céus se abrir. Irmão, eu preferiria ter isto do que toda a instrução, todo o dinheiro que você pudesse empilhar diante de mim. Toda a minha instrução eu deixarei cair aqui. Toda a minha teologia mental eu deixarei cair aqui. Toda a minha riqueza eu deixarei aqui. Porém, o poder escondido, essa coisa que fez a certeza do Evangelho, o levará ao céu e o amparará nos vales da sombra da morte. Amém. Ele sabia do que estava falando. Aleluia! Aleluia! Que coisa boa. Amém. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão, vem guiar-me, Senhor. Se no meu jornalear exigir batalhar, laços mil, Satanás me armar. Socorrer-me, ó vem, meu Senhor Salvador. Pela mão, vem guiar-me, Senhor. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão, vem guiar-me, Senhor. Se no meu jornalear exigir batalhar, laços mil, Satanás me armar. Socorrer-me, ó vem, meu Senhor Salvador. Pela mão, vem guiar-me, Senhor. Quero as trevas deixar, quero
Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs. Vamos começar do fim? Irmãos, não é à toa que alguns chegam a pensar que não precisa de pastor mais, que não precisa, porque essa mensagem ela é poderosa mesmo. Viu? Olha que coisa maravilhosa. Aí, às vezes, o inimigo vem e toma de um outro para um outro extremo. Olha só. Irmão, eu preferiria ter isso do que toda instrução, todo o dinheiro que se pudesse empilhar diante de mim. Toda a minha instrução eu deixaria cair aqui. Toda a minha teologia mental eu deixarei aqui. Toda a minha riqueza eu deixarei aqui. Porém, o poder escondido, esta coisa que fez a certeza do Evangelho, o levará ao céu e amparará nos vales da sombra da morte. Amém. Agora, sabe qual que é o segredo, irmãos? É que isso aqui o profeta trouxe para trazer para dentro de nós. Não é ouvir o profeta como ele lá e eu cá. Não é ouvir um pregador como ele lá e eu cá. É ouvi-lo como entre as entranhas nossas. Como eu poderia viver sem meu coração batendo? Sem o meu pulmão? Sem o ar entrando, que faz o coração bater? Que faz o pulmão se contorcer e o ar entrar e sair, e o coração bater, e o negócio vai fazendo aquele giro. O profeta trouxe uma mensagem para nós, para a vida. Vai nele, vem em nós, é Jesus Cristo. É a vida vivificante. Todos nós temos vida, mas uma vida que vai se acabando. Vai se acabando. Todos nós. Mas quando nós tomamos posse dessa vida vivificante, qualquer um de nós pode desempenhar esse papel aqui. Quando nós tomamos posse disso. Quando nós damos um determinado valor que o Evangelho tem. Olha só. Ouça um som certo. O Evangelho não tem som certo. Às vezes, irmão, nós ouvimos tanta coisa durante o dia. E nós temos que ficar medindo as palavras, medindo o que nós ouvimos e medindo o que nós vamos falar. Agora, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós podemos ouvir despreocupado. Nós não temos que ficar medindo a palavra de Deus. Não se mede Deus. A gente ouve, recebe, alimenta e sai forte. Olha, se uma trombeta soar, se um soldado ouvir um toque de corneta, há muitos veteranos aqui nessa manhã, eles sabem o que significa retirada. Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes das suas iniquidades. É a queda da grande Babilônia. Qual que é o som nosso? É para entrar ou para sair? Nós estamos estudando o terceiro êxodo, lá em Santo Antônio do Amparo. E o profeta vem pegando parte por parte. Nós chegamos num pedaço aqui, irmão, que ele fala o êxodo daquele que prega o que acha da palavra. É o que é parecidinho, muito parecido. Porque a denominação não nos engana mais. O mundo não nos engana mais. Nós somos humanos, carnais, a vida
é humana, pegajosa, mas se nós cometemos um erro, nós sabemos que nós estamos errados. E nós damos um passo atrás e voltamos, e nos retorcemos e nos aprumamos com Deus. Agora, aquilo que está pertinho, é que, se possível fosse, enganaria os escolhidos. Se possível fosse. Mas nós temos um som mais forte que nós ouvimos. Olha, é um som de retirada. É um som de saída do mundo. Como o soldado saberá como se preparar? Irmãos, nós estamos ouvindo esse som. Daí, quando nós ouvimos um programa de rádio, como nós ouvimos esse agora, Jó, seus amigos falando mal dele, irmão, aquilo ali, a gente quer ficar ouvindo o pastor Joaquim, e ouvindo, mas ouvindo o homem ou ouvindo Deus? Ouvindo Deus. A diferença está aí, em saber o que é uma coisa e o que é outra. Aqui nós estamos ouvindo o homem ou ouvindo Deus? Aleluia. Amém. É um poder vivificador. Que ele sai de um homem e entra para dentro do outro, e o outro, e pode sair daquele outro e entrar para dentro do outro, e nenhum perde esse poder. Se uma igreja diz, faça isso, uma outra, faça aquilo, e uma diz, faça isso e faça aquilo, como pode o cristão saber o que fazer? Um dia uma coisa e um dia outra. Nós não estamos vendo isso aí acontecer? Toda hora. E agora com muita evidência. Como o cristão pode saber o que fazer? Nós temos que ouvir uma voz. E essa é a voz do Espírito. Ela não muda. Séculos e séculos e séculos e séculos, e passando. Ah, mas fulano errou. É porque ele não estava falando a voz do Espírito. Porém, eu lhe digo, meu querido irmão, eu lhe direi um lugar onde não há som incerto. É na Bíblia. A palavra eterna de Deus. Um dia, irmão, essa Bíblia, no papel, será fechada. Mas ela não deixará de existir. Essas palavras, elas são eternas. A salvação se cumpriu. O plano foi completo. O papel será deixado. Será fechado. Não vamos precisar de orar mais pelos enfermos. Orar pelas viagens. Orar é para cessar as guerras. Mas se cumpriu. Esse poder escondido aqui não será destruído. Nunca na vida. Porém, eu lhe digo, meu querido irmão, eu lhe direi um lugar onde não há som incerto. É na Bíblia, a palavra eterna de Deus. É o Evangelho. Irmãos, o Evangelho é eterno. Quando nós falamos de nova cidade, Nova Jerusalém, o Evangelho vai estar ali em plenitude, habitando em todos nós. Por isso nós estaremos ali. E o Evangelho é o poder de Deus e demonstração do Espírito Santo colocado em ação. Agora, qual será a ação do Evangelho na Nova Jerusalém? É o cumprimento da plenitude da Escritura. Ou lá não vai ter o Evangelho? Claro que tem. É a Escritura sendo cumprida em plenitude. O que está escrito aqui vai estar se cumprindo lá, mas não perene como aqui. Aqui nós recebemos uma oração, nós somos curados, e daqui uns dias nós vamos para a sepultura. Mas vai chegar uma hora que nós não precisaremos de oração, nem de ser curado, e nem haverá sepultura. Aleluia. Daí é o Evangelho em plenitude.
Ó, Romanos 8, Romanos 1. Ó, porque não me evangelho, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho que nós temos recebido, ó, daí ele fala assim, primeiro do judeu e também do grego, quer dizer, os gentios. Por quê? Porque quando nós saímos manifestando esse evangelho, ele tem que trazer o mesmo resultado. É verdade. Tem que trazer sede para estar aqui. É verdade. E nós não temos visto isso? Claro que temos. Glória a Deus. O poder do evangelho, irmão, ele traz sede. Ou então não é o mesmo cristianismo do passado. Se o cristianismo de hoje não restaurar vidas, não é o mesmo que teve nos tempos passados. Só que hoje ele está sendo manifestado através de Pedro, de Marcos, de João. Não, coloque seu nome aí. Ou você manifesta o poder de Deus, ou você está fora dele. Esse que é o som. Escondido, o poder escondido. Olha só. O evangelho é o poder e demonstração. Demonstração de poder. Isso é profundo, irmãos. Quando isso não está acontecendo na nossa vida, é bom nós sentar um pouco e clamar a Deus, porque tem que acontecer. Senão é um evangelho falho, fraco, perdedor. Jesus, encontrando-se na terra, ele sabia onde ele estava firmado. Ele sabia quem ele era. Ele disse, eu tenho poder para dar minha vida e eu tenho poder para tomá-la novamente. Ele sabia o poder que ele tinha. Agora, nós sabemos e nós temos confiança do que nós somos em Cristo. Nós precisamos ter isso. É verdade. Porque tem que ser manifestado hoje. Eu tenho, aleluia. Eu agora tenho poder para dá-la, eu tenho poder para tomá-la. Sim, Senhor, ninguém me detém. Parece pouco? Agora, e onde nós lemos que é Cristo em vós, esperança da glória? É isso aqui passado para dentro de cada um de nós. Qualquer homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus sabe onde está firmado, independente do que aconteça. Ou quantos digam sim ou não. Ele sabe onde está firmado. Não há som incerto. Aleluia! Oh, que coisa! Irmãos, com tanta coisa que vem, que vai, doutrina, e passa, e vem, e vai. E nós estamos aqui firmes. Isso é sinal de vitória. É sinal de êxodo. É sinal que nós temos deixado o mundo para trás. Qualquer homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus sabe onde está firmado, independente do que aconteça. O que vai nos balançar? O que vai nos balançar? O homem que possui isto, a mulher que possui isto, oh, que pessoa bem-aventurada é. Não é de se admirar que Davi disse que eles eram bem-aventurados. A pessoa bem-aventurada, coloque-o na mesa de operação
e tome, tente cortar a bênção dele, você nunca encontra. Você não encontra a bênção dele. O mundo não encontra a sua bênção para cortar de você, para tirar de você, porque ela está muito bem guardada, muito bem escondida. Só que quem é semelhante, recebe e você não a perde. Isso é maravilhoso. Aí está o poder do Evangelho. Se eu tenho uma nota de 100, se eu der 50 por mão, eu vou ficar com 50. Agora, se eu tenho o poder de Cristo, e eu passo por mão, o irmão vai ficar com o poder de Cristo inteiro, e eu também. Aí que está a diferença do Evangelho de Jesus Cristo. Não se divide. É Cristo em totalidade em mim, e no irmão, e na irmã, e na criança, e no jovem. Os irmãos viram o pão diário de hoje? Ó. Ó. Ouçam isso, crianças. É palavra para todo mundo. A palavra de Deus irá derrotar Satanás em qualquer parte, em qualquer lugar, em quaisquer condições, a qualquer tempo. Aonde nós estivermos. Estamos carregando Cristo, estamos vivendo Cristo, Satanás é derrotado. Quando Jesus estava aqui, ele era Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Mas ele nunca usou nenhum de seus dons. Quando se encontrou com Satanás, ele fez baixar o reino de Deus a tal ponto que o mais fraco cristão pode usá-lo. Ele usou a palavra. Ele não enfrentou Satanás como um todo-poderoso. Ele enfrentou Satanás com a mesma arma que ele entregou para nós. Com a mesma palavra que ele entregou para nós e habita em nós. Porque seria fácil derrotar Satanás, sendo Deus todo-poderoso. Mas ele foi com a palavra. E é isso que nós temos que saber, irmão, que isto é poder escondido. Tente cortar a bênção. Qual que é a bênção maior nossa? É a palavra. A palavra é vivificante. A palavra que é indivisível. A palavra que é um som. Olha, o som, ele nunca acaba. Ele vai. É essa palavra. Tente cortar a bênção de você. Eles nunca encontrarão. É um poder escondido. É algo escondido, porém ele está ali. Cada homem e mulher que chegou a tê-lo sabia que o tinha. Irmãos, por isso que é bom ouvir um homem de Deus pregando. Esse é o poder escondido nessas fitas, nessas pregações. Mas se esse poder escondido nessas pregações não tiver em cada pregador que prega essa mesma mensagem, em cada crente que crê nessa mesma mensagem, nós estamos falando que a mensagem não surgiu o efeito. Porque tem que surgir esse efeito. É algo escondido, porém está ali. Cada homem e mulher que chegou a tê-lo sabia que o tinha. Nenhuma incerteza sobre ele. Esse ele aqui, irmão, está com letra maiúscula.
Está falando que nós não temos nenhuma incerteza quanto a Jesus Cristo, quanto ao Evangelho que nós temos crido. Nós não temos nenhuma incerteza quanto a Deus. Cada homem que nasceu do Espírito de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida. Sabe o lugar, a hora e o minuto. O pastor Cleomar bate muito nesse ponto aqui. Quando a morte mudou para a vida, quando a incredulidade na Bíblia mudou para crer em cada palavra dela, quando coisas arrogantes, orgulhosas passaram para cristãos humildes, eles sabem quando a morte passou para a vida. Amém? Amém. Transformados pelo Evangelho. Aí que está a mudança. Não transformados por uma teologia, por um professor, por um ensino, por uma mania que você pega do seu pastor, que é uma boa pessoa, o profeta fala isso. Não, transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Todo homem que o tinha algo diferente. O mundo sabia disso. Toda mulher que o tinha algo diferente. E o mundo sabia disso. O mundo pode vê-lo, suas ações provam que você é. Você pode dizer que o tem, porém suas ações falam tão alto que não se pode ouvir sua voz. Você não precisa sair por aí gritando, eu tenho a Cristo, eu amo a Cristo, eu amo a Bíblia. Não, a tua vida mostrará que você ama a Bíblia. A tua vida mostrará que você ama a Cristo. Porque Ele habita em ti. Sua vida fala o que você é. Não é o que você sonha acordado, não. A tua vida fala o que você é por dentro, o que habita em cada um de nós. Sansão era um homem possuído por ele. E o mundo é possuído por quem? Aí você vê a diferença. Satanás perdeu o seu lugar. Nós fomos esvaziados, limpados, e agora nós somos a habitação do Espírito Santo. Amém. E o profeta fala que toda a Escritura declara isso. Aleluia, Jesus. Quando nós estamos dando os nossos passos na rua, quando nós estamos conversando com o parente, o filho, aonde nós estivermos. Essa é a maneira que você se torna abençoado. É quando você nasce dessa maneira. Não quando algum sacerdote o abençoa, algum pregador o batiza, porém quando Deus, pelo Espírito, dá novo nascimento, então você nasce um filho de Deus. Irmãos, quantas pessoas são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo? E voltam atrás. Chegam até uma etapa do caminho. Não é uma palavra mágica. Não é esfregar um pé de coelho. Ele fala aqui, não é carregar a cruz no carro, achar que ela é um amuleto. Isso aí está entre os denominacionais e os católicos também. Entre os católicos e os denominacionais também. Achando que um dom de língua é comunhão eterna com Deus. Não apruma sua vida com o Evangelho de Cristo. E toma isso para ver aonde que esses dons param. O cristão não se vinga. O cristão não discute a respeito. O cristão permanece quieto. E esse poder escondido, a bênção do Espírito Santo se põe a funcionar por ele. Irmão, nós não precisamos fazer nada. Nada. O Espírito Santo trabalha a nosso favor. A única religião do mundo
que fala amar o seu inimigo é o cristianismo, sabia disso? Pode procurar todas as outras do mundo aí. Ame o seu inimigo. Se ele pedir uma capa, você dá 2. Se ele falar para você andar tanto com ele, você anda o dobro. Se ele mandar você carregar o peso dele, você carrega 2 tantos. Foi isso que Jesus ensinou. Nós não podemos querer o nosso benefício. Isso é só incerto. Davi o tinha quando ele dançou diante da arca do Senhor. Ele o tinha, ele sabia do que estava falando. Logo é por essa razão que ele não teve medo de Golias. É verdade. Aí Satanás vem e tenta pegar Davi, né? De um jeito ou de outro, mas conseguiu? Não, Deus tinha um plano. Deus tinha restauração para a vida dele. Não era a funda que ele tinha na mão que matou Golias. Não foram as pedras que ele tinha no bolso. Foi o poder escondido, aquela bênção. Deus tomou isso e abençoou, e o abençoou com o poder escondido, quando Davi abriu mão do que ele tinha. Estamos nós dispostos a abrir mão do que nós somos, do que nós temos? Ou nós ainda queremos ocupar o nosso lugar? Deixa que Deus põe nós no nosso lugar. É assim que funciona com o cristão. Ah, mas isso é ser humilde demais, né? É normal, é uma luta isso aí. Sair do lugar do humano é uma luta. É de arrebentar com qualquer pessoa. Sair do humano e deixar Deus agir é uma luta. Não é palavra de que você tem que ser humilde. É uma luta aí de arrebentar com a pessoa. Porque o humano é pegajoso. A Bíblia fala isso. Foi aquela bênção que estava sobre Davi que matou o inimigo de Davi. E é essa bênção que está sobre nós. É essa bênção que está sobre nós que vai destruir os nossos inimigos, que vai abrir os nossos caminhos, que vai resolver os nossos problemas. Os filhos hebreus o tinham. Eles tinham coragem, eles disseram, nosso Deus é capaz de nos libertar da fornalha ardente. No entanto, quando eles estavam indo para o fogo, um perguntava para o outro, você orou hoje? Você orou hoje? E aí, como é que está a tua vida? É humano, não é humano isso? Aí o outro falava, eu orei, eu estou firme, se Deus não me livrar, nós vamos morrer. Mas nós não voltamos atrás. Não nos inclinaremos nunca. Deus disse, Davi, eu te tirei do aprisco quando tu não eras mais do que um menino e tomava conta de ovelha. Agora vê se Deus não fez isso com cada um de nós, irmão. Tirou nós da nojeira do mundo, da podridão do mundo. Ainda que tivéssemos boas famílias. Às vezes a pessoa pensa que a podridão do mundo é só droga, arma. Não, não é só isso não. É boa família, tudo certinho, arrumadinho, fazendo negócio errado. Furando os olhos dos outros. Indo bem na vida, se dando bem. Deus tirou muito de nós disso aí. E tirou dessas coisas de arma, de droga, de tudo que não presta também. Às vezes nós ficamos pensando só o que o humano acha que é ruim, né? O que o humano acha que é bom, não, Deus tirou de nós das coisas que o humano acha que é bom, mas que afasta o homem da presença de Deus, que é só incerto.
Oh, nenhuma incerteza. Eles conheciam a Deus. Ele tinha experiência. Nenhum sonho incerto a respeito. É nesse ponto, irmão, que o profeta está nos levando a ter uma experiência com Deus. Nenhum sonho certo. Nenhuma dúvida a respeito do poder de Deus. Da manifestação do poder de Deus. Agora, e se ele não se manifestar? Morreremos, mas não dobraremos. Amém. Aí que está a chave. Davi disse, eu irei lutar com ele e hoje eu cortarei sua cabeça. Nenhuma incerteza. Não era Davi, era Deus nele, era aquele poder escondido, nem um pouquinho de incerteza, tudo positivo, nenhum negativo. Os filhos hebreus disseram, nós não inclinaremos. Então, para a fornalha ardente. A prova, a vitória, o gosto da vitória, estava uns 20 metros na frente ali, na hora que o fogo estava pegando para valer mesmo. Agora, os irmãos sabem como é que combate fogo? Quando pega fogo no mato, a pessoa taca fogo aqui, por fogo combater o fogo. O fogo combate mais o fogo do que a água. Agora, o fogo do Espírito Santo combate o fogo de Satanás. A pessoa, quando não está bêbado, fala que ele está no fogo. Deixa o fogo do Espírito Santo chegar perto dele para ver. Aquilo ali acaba. Aquela sensação humana, ridícula, desprezível, que o homem sente vergonha depois daquilo. Oh, Deus é capaz de nos libertar, porém, se Ele não o fizer, então morreremos. Pronto. Então, para a fornalha. E sabe o que aconteceu? Quando eles tomaram Deus em sua palavra e entraram na fornalha ardente, aquele poder escondido surgiu. Às vezes, irmão, nós temos que virar uma esquina para o poder escondido surgir. Às vezes nós temos que nos deparar com aquilo que nos amedronta. Um semelhante ao Filho de Deus se achava entre eles, abanando a brisa do calor e tendo companheirismo no meio da maior dificuldade que eles já passaram. E cada homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus, quando a hora chega, toma a decisão e fica do lado de Deus sem nenhuma incerteza. No meio da angústia, você terá companheirismo. Irmão, muito de nós precisa chegar nesse ponto para poder ter uma conversa juntinho com Deus. Enquanto a coisa está boa, o homem não se aproxima de Deus. Ó, já está acabando o tempo. O poder escondido que estava no coração de Daniel surgiu e revestiu ele todo. Foi aquele poder escondido, aquela bênção de Deus que estava na vida daquele profeta, que o encobriu com um fogo flamejante, como em Datã, aquele dia, quando Geazi olhou e viu que estava em volta de Elias. Anjos de fogo, carruagens de fogo, ali, aquele poder escondido estava em volta de Daniel. Agora não está em volta de nós. Por quê, irmão, que nós temos permanecidos de pé até hoje? É por causa desse poder escondido. Porque senão nós somos os mais derrotados da terra. Eles tinham poder escondido, mas eles se vestiam como os outros homens, eles andavam na rua, eles comiam como os outros homens, porém eles tinham uma bênção dentro deles que dava-lhes uma certeza de saber onde estavam firmados.
Às vezes nós chegamos no meio de uma multidão, né? Nós estamos andando na rua ali, aquele tanto de gente, cada um com o seu compromisso, indo para um lado, indo para o outro, indo para o outro, indo para o outro. Que poder escondido que tem dentro deles? O que é a unção que está dentro de cada um daquelas pessoas? E qual que é a unção que está dentro de nós? É aí que está a diferença. Oh! Isso que dava-lhes uma certeza de saber onde estavam firmados. Não tem nenhuma instrução, porém o que eu tenho te dou. Às vezes, irmãos, as pessoas só querem ficar perto de nós um pouquinho. E nós estamos achando que nós não tem nada para dar. Se nós temos Jesus Cristo, irmão, nós temos tudo para dar. Fica pertinho um pouquinho de tempo do irmão, do desconhecido, do que não conhece o Evangelho. Deixa ele sentir o cheiro. Às vezes nós não precisamos nem falar nada. A vida fala, o dia a dia fala. A coisa é transformadora. Às vezes nós ficamos um pouquinho quietinhos só. Deixa o carro quebrar. Deixa a pessoa ficar doente. Deixa a coisa acontecer. Ô, irmão, ora aqui para nós. Ou não é assim? Ó, a irmã lá, ó. A molecada brincando, fala, ó, abaixa esse som, respeita a casa dela. Ou não é assim? É assim. Aleluia. É assim, irmãos. Esse é o poder que nós temos. Amém. Agora, quando esse poder vira bênção para o outro, a conversão de almas. Amém. Às vezes a pessoa está em sofrimento. Nós ouvimos no programa de rádio, os amigos de Jó foram lá para condenar Jó. Pastor Joaquim falando que nessas horas é a maioria das vezes que o inimigo entra nos nossos maiores amigos. Que Satanás toma os nossos maiores amigos para nos condenar. Aí é a hora de nós mostrar se nós é que nem Jó mesmo, se nós é que nem Davi mesmo, se nós é que nem Sadraque mesmo, porque a história deles é muito bonita. Mas e na hora que o fogo está perto de nós? E na hora que o leão está perto de nós? E na hora que o Golias está ali colado de nós? Aí é hora de demonstração do poder do Evangelho. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Que mensagem maravilhosa que o profeta nos trouxe, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Palmas para Jesus. Amém. Aleluia. Que maravilha! Que Deus continue abençoando e ungindo o pastor Levi Claré com a unção do poder escondido desta mensagem. Amém. Deus abençoe sua família, sua congregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar ouvindo o hino. Jesus foi preso e julgado a condenar.
Já se passaram 2000 anos e não se esquece do sacrifício da cruz do querido Mestre. Ainda tudo é real, sangrando sua fronte. Os algozes chicoteando rumo ao monte. Passos lentos e cansados. Vai o Mestre Jesus, teus ombros feridos com o peso da cruz. São muitos que precisam dessa verdade. Errantes rumo e pós estão na maldade. O mundo não seria assim se conhecessem a luz. Em vez de lutas e guerras, seguisse a Jesus. Passos lentos e cansados. Vai o Mestre Jesus, teus ombros feridos com o peso da cruz. Teus ombros feridos com o peso da cruz. Glória a Deus, glória a Deus. Deus continue abençoando, irmã, e um diga ao outro, Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém.